Bom, eu estou aqui com o Marquito, que fez uma palestra ali que o pessoal ficou de boca aberta assistindo. O Marquito, que é vereador pelo pessoal ali em Florianópolis e também pré-candidato a deputado estadual. Isso, Marquito? isso. E foi o segundo vereador mais votado de Florianópolis nas últimas eleições agora, né? Marquito, quando tu fala da questão do alimento e da vida, dessa coisa eu achei muito bacana aquilo ali de o que nós compramos? Nós compramos alimento ou produto? Nós produzimos alimento ou mercadorias? Essa é uma relação danosa isso com a vida, né? Isso. E ela, na verdade, ela deflagra um modelo hoje de agricultura e consumo que, na verdade, ele é totalmente propício ao que está colocado, né? As grandes indústrias do alimento dominando totalmente o cenário e nos colocando num alto nível de intoxicação e contaminação do ambiente, né? Então a gente se afastou do alimento. A gente fez uma pergunta aqui que pelo menos tinha um alimento na mesa que produzia no seu próprio quintal, na sua roça. São poucos. E eu perguntei quem que tinha tomado remédio naquele dia. E a maioria, né? Então a gente está nessa relação, né? Por isso a gente vem fazendo essa vamos chamar assim, questionando, né? Perguntando para as pessoas sobre se elas sabem onde vem esse alimento, se elas conseguem diferenciar alimento e mercadoria, né? Se elas conseguem diferenciar a questão do produto ou do alimento, né? E por quê? Porque a gente está as cadeias ficaram longas, a gente está afastado, as pessoas não plantam mais, e a gente está totalmente refém do mercado, né? É verdade. Tu acha que porque alimento, quando a gente fala em alimento, a gente fala numa coisa bem mais ampla do que simplesmente encher a barriga, né? A gente fala de uma série de nutrientes, de proteínas, de elementos essenciais para uma vida sadia, uma vida... e de repente a gente trocou essa necessidade de alimentar o corpo por encher a barriga, por não sentir fome, né? Eu acho, tu não acha que... E a gente perdeu a relação também com os alimentos tradicionais, assim, né? A gente perdeu... Totalmente. A gente compra tudo pronto, tudo à base de farinhas, de trigo, a gente não come mais o derivado de mandioca, a gente não come mais os peixes da época, né? A gente quer tomate, cebola todos os dias, a gente quer maçã, laranja todos os dias, né? Enfim, isso também dificulta e afasta qualquer outro tipo de agricultura, porque se tu pratica uma agricultura aqui, tu vai comer o que tem da época. Laranja num período, aipim num período, e aí vai, mas cada período tem a sua alimentação, sua agricultura, né? E eu acho que as pessoas não percebem, né? As pessoas não se percebem, mas a gente vai criando um padrão homogêneo. Sim. E aí a gente consome os mesmos produtos, né? Quem tem recurso financeiro compra, quem não tem consome muita farinha, muito óleo, muito açúcar, né? E aí a gente está hoje numa sociedade altamente doente, né? Pelo nível de intoxicação pelos agrotóxicos, mas também por uma qualidade de alimentação péssima, né? Eu vi ali também na tua palestra já um assunto assim que eu acho que também já entra dentro da tua proposta assim, de uma candidatura para deputado estadual, que é a questão de os agrotóxicos têm uma taxação mínima ou nenhuma, e aquele exemplo que tu deu do miojo e do brócolis, né? Como é que... Fala pra galera como é que é isso. Assim, hoje a gente tem que fazer a comparação, né? Nós somos o país que mais consome agrotóxico do mundo. E nesse país que mais consome agrotóxico no mundo, o agrotóxico não paga imposto nenhum, não paga ICMS, não paga IPI. Nenhum. Olha a loucura que é isso. O ICMS, que é esse fundo que vai depois construir uma escola, um hospital, um CEPOM, o agrotóxico, que é um dos principais agentes contaminantes, não contribui com isso. Não. Em contrapartida... Em nada. Em contrapartida, a gente, por exemplo, não tem hoje, no governo do estado de Santa Catarina, um orçamento para uma política de agroecologia e produção orgânica, para se fazer esse tipo de agricultura. Tu deu o exemplo da Alemanha, né? Que onde na Alemanha 30% da agricultura biológica é subsidiada. E não é à toa que é um país que tem diminuído o número de hospitais. Não, porque não tem como fazer. Saúde. Claro. A gente está falando ali de cada R$1
investido na agricultura ecológica, nós temos uma economia de R$25 em saúde pública. Então, é uma conta super importante a ser feita, né? A gente não está defendendo um retrocesso, uma volta ao passado, muito pelo contrário, a gente tem tecnologia para produzir alimentos de forma ecológica suficiente, mas o que não dá é que o modelo de governança, o modelo hoje de conflito de interesse entre o interesse público e o privado, eles vão e enchem os congressos nacional, estadual, as câmaras de vereadores, para que aqueles parlamentares façam lobby e defesa dos seus interesses privados, né? Então a gente está questionando esse modelo, porque tecnicamente as pessoas querem consumir alimentos com menos agrotóxico. Tecnicamente é possível produzir. Tem um monte de agricultor querendo produzir, sair de uma agricultura química, ninguém aguenta mais. Mas a gente não tem condições dadas para isso, porque é desleal e injusto essa correlação de forças, né? Enquanto a grande indústria contra o pequeno produtor. Hoje, no Brasil e em Santa Catarina, a agricultura química que contamina o ambiente e que intoxica as pessoas é subsidiada pelo Estado. Sim. E a agricultura ecológica, ela não tem recurso nenhum do governo público para desenvolver suas atividades. Estranho, né? É inaceitável, né? Aqui em Bituba tu tens uma relação bem próxima aí com um movimento ambiental, principalmente ali na região norte, Iraquera, Praia do Rosa, né? E também aqui com o pessoal da CORD, que é a tua área de atuação também. Isso. Tu acha que falta esse desmando ambiental no litoral catarinense? Tu acha que é falta de um representante, de alguém que defenda um turismo sustentável, que defenda uma relação harmônica com as belezas naturais do estado? A gente tem até o lançamento da minha pré-candidatura a deputado estadual e futura candidatura, ela é muito resultado disso, da ausência de hoje ter um representante na Assembleia Legislativa que tenha tanto essa vida prática no campo da ecologia e da justiça social, quanto também condições de fazer esse enfrentamento e essa defesa, né? Claro. Então a gente se colocou nessa posição justamente por entender que tem uma ausência. E a gente tem que ir para aquele espaço fazer essa correlação de forças. A gente enfrentar esse modelo porque eles estão detonando com o litoral centro-sul, que tem uma diversidade enorme, né, de biodiversidade, uma diversidade enorme de culturas populares, territórios maravilhosos, que eles não podem virar um padrão Balneário Camboriú, não podem virar um padrão quadrado e engessado e de alto impacto ambiental, né? Então a gente está justamente se lançando para cumprir essa função, uma função e ampliar, né? Sim. Muita gente se inspirou no nosso processo eleitoral, de ter sido o segundo mais votado sem dinheiro, na defesa concreta das coisas, né? E a gente quer que nas próximas câmaras de vereadores a gente também consiga ter daqui a pouco vereadores aqui na região, em Garopaba, em Paulo Lopes, conseguir fazer esse tipo de processo, né? E o interessante é que tu não é um cara que apareceu agora dizendo, eu defendo. Não, tu tens uma história de defesa do meio ambiente, da ecologia, né? A Revolução dos Baldinhos em Florianópolis, é isso, né? Trabalhei no CEPAGRO muitos anos, a gente desenvolveu a Revolução dos Baldinhos, né? Projetos de agricultura urbana, de compostagem, então tem sempre muito envolvimento e trabalho de campo nisso, né? Claro. Marquito, pré-candidato a deputado estadual pelo PSOL e também vereador ali de Florianópolis e um defensor aí do meio ambiente, das comunidades tradicionais, das culturas locais e um apaixonado pela natureza. É um grande nome aí a se pensar em 2018. Valeu, quero agradecer aí o convite e estamos super dispostos aí a fazer essa luta juntos. Beleza? Valeu. Um abraço.